mês de maio marca uma série de iniciativas para chamar atenção para a saúde da mulher. Nesta ocasião, algumas ações se destacam, como os alertas para as doenças que mais acometem o sexo feminino, como a endometriose, a infecção urinária, a depressão, a obesidade, as causas da mortalidade infantil e principalmente os tipos mais comuns de câncer, como de mama, de ovário, de colo de útero e de tireoide. Quem endossa esses alertas é a médica oncologista clínica Milena Coelho, com quem eu converso agora. Muito obrigada, doutora, por nos conceder essa entrevista. É um prazer tê-la conosco. Bom, o dia 25 de maio é o Dia Internacional da Tireoide. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima a ocorrência de pelo menos 40 mil novos casos até 2022 de câncer de tireoide, né? Que trata-se de uma doença que atinge muito mais mulheres que homens. Então, eu gostaria que a senhora começasse falando, né, sobre essa enfermidade, as formas de diagnóstico e também a forma de tratamento. Muito importante a gente ter um espaço para falar sobre a saúde da mulher nesse mês de maio. E realmente, né, na minha área, a gente lida muito com os tumores em geral, os tumores mais comuns nas mulheres. Agora, no mês de maio, a gente realmente fala muito a respeito de dois tipos de câncer, principalmente na mulher. O câncer de ovário, né, que é um mês dedicado à luta contra o câncer de ovário, e o câncer de tireoide. Realmente, o câncer de tireoide ele é mais comum nas mulheres, mas é um câncer que vale a pena a gente falar, assim como todos os outros tipos de câncer, que quando diagnosticado em fases muito precoces, ou seja, bem no comecinho da doença, as taxas de cura são altíssimas, né? E muitas vezes o tratamento ele é restrito à parte cirúrgica. Poucas vezes a gente tem que partir para tratamentos mais agressivos. Então, tanto o câncer de tireoide quanto o câncer de ovário tem essa perspectiva. O diagnóstico precoce realmente tornam as mulheres curáveis desses dois tipos de câncer. O mês de maio é também o mês mundial de combate ao câncer de ovário, né, que é um dos mais recorrentes, como a senhora já colocou. Fala pra gente sobre os cânceres ginecológicos. Quais são os mais comuns entre as brasileiras? O câncer de mama, disparadamente, é o câncer mais recorrente na população feminina, né? Ele está em primeiro lugar. O INCA estima mais de 60 mil novos casos de câncer de mama por ano. O câncer de colo do útero é um câncer também extremamente prevalente na população brasileira. E o câncer de ovário, esses são os três principais. Câncer do corpo do útero já é um câncer menos frequente, que a gente não vê tanto, mas existe muito diagnóstico. Mas o mais importante é a gente chamar a atenção quanto que é importante manter os exames em dia, a mulher conhecer o seu próprio corpo, notar se algum nódulozinho aparece, se alguma coisa diferente, algum sintoma diferente que não está dentro daquela perspectiva normal, né? Assim, não é uma coisa que passa, que é persistente. Então, quanto mais a mulher se conhece, quanto mais exames preventivos a mulher está acostumada a fazer com seu ginecologista, com o clínico geral, maiores são as chances de detectar qualquer um desses tipos de tumores femininos na fase mais precoce da doença. Ainda sobre os cânceres ginecológicos, né? O que as pesquisas mais atuais e que trazem os conjuntos de evidências mais plausíveis apontam sobre a ocorrência deles? Isto é, quais são os fatores mais determinantes? São as questões do ambiente? São os nossos hábitos, a dieta? Ou seria a nossa herança genética? É muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente sabe que o câncer como um todo é uma doença multifatorial. Não existe um fator só que causou câncer em determinada pessoa. Existem fatores genéticos, obviamente, de mutação genética que causam câncer, mas hoje em dia a gente sabe que os hábitos de vida podem prevenir até 30% da ocorrência de câncer. Quais são esses hábitos de vida? Manter alimentos saudáveis, ricos em frutas, verduras, evitar frituras, alimentos com muita gordura, evitar a obesidade, praticar atividades físicas. A gordura abdominal, que a gente fala que é aquela gordura de depósito nos órgãos abdominais, ela está associada ao aumento no índice tanto de doenças cardiovasculares quanto ao aumento no índice de câncer.
Então, o que a gente sabe hoje é que o câncer é uma doença que dá para ser prevenida, desde que a gente faça bons hábitos de vida, evite o cigarro, bebidas alcoólicas, né? Hábitos de vida realmente saudáveis podem prevenir o câncer. É claro que existe, como eu disse no começo, outros fatores que contribuem para o aparecimento da doença. Então, mesmo que a pessoa às vezes faça todos os hábitos de vida saudáveis, pode ser desenvolvido um câncer muito com base na sua parte genética. Mas o hábito de vida prevenir uma alta taxa de ocorrência de câncer, para nós é importantíssimo. Isso está evidenciado em vários estudos, né, que falam sobre atividade física, alimentação saudável. Então, se a gente tem que sempre preconizar, sempre lembrar a população a respeito de uma coisa assim, para a gente orientar sobre prevenção ao câncer, é realmente cuidar da própria saúde. As mulheres estão mais vigilantes em relação ao câncer de mama e até eu estou te fazendo essa pergunta por causa da sua resposta anterior, né, de trazer para a gente também a responsabilidade disso. Obviamente precisamos fazer visitas periódicas aos médicos, mas trazer uma corresponsabilidade, né, para as nossas bem. Como é que a senhora vê essa questão? A gente vê que as mulheres, elas cuidam mais da saúde até do que os homens. Mas o que a gente vê muito ainda é, às vezes, a falta de informação e, às vezes, a falta até de acesso, né? Muitas vezes a gente vê, não tive como marcar consulta, ou pela dificuldade do próprio sistema, quando são pacientes que fazem acompanhamento do sistema público de saúde. Mas o importante é que as pessoas tenham esse conhecimento da importância de ir atrás realmente, uma vez por ano, pelo menos, fazer um check-up na parte da mulher ginecológica, na parte do homem clínico geral e urologista, porque isso faz toda a diferença para o paciente que quer realmente ter a sua saúde mantida, né? Para realmente se descobrir qualquer tipo de alteração que seja o mais precoce possível. Mas a gente tem visto realmente assim uma procura maior. Com relação às campanhas, o papel mais importante delas é justamente lembrar a população da importância dos exames preventivos. Quando a gente passa o mês de maio todo lembrando sobre o câncer de tireoide, o câncer de ovário, quando a gente lembra em maio, em outubro sobre o câncer de mama, em novembro o câncer de próstata nos homens, acaba que a população fica mais bem informada. Então, ela estando mais informada, como ela vai atrás para realmente assim entender como que funciona a prevenção, a importância de fazer o diagnóstico precoce. Então, as campanhas estão aí para realmente fazer total diferença no próprio cuidado, né, da saúde da população. 100 anos, nós mulheres conquistamos muita coisa em relação à independência econômica, aos direitos políticos e civis, nós temos mais liberdades sexuais e reprodutivas. No entanto, nós temos muita estrada pela frente, né? Por exemplo, ainda prevalece uma divisão injusta de trabalho doméstico, dos cuidados com os filhos, nós ocupamos menos cargos de chefia e de liderança política, temos um rendimento médio mensal inferior ao dos homens. A senhora acredita que esses aspectos socioculturais, eles se refletem na saúde da mulher? Com certeza. A gente sabe que a questão socioeconômica tem total relação até com alguns tipos de doença. Por exemplo, o HPV. O HPV é um vírus, ele é predominante, né, numa grande parte da população masculina e feminina. E, por exemplo, o câncer de ovário, o câncer de colo de útero, ele tem relação direta com o HPV. Então, a gente sabe que quanto menos informação, quanto menos educação relacionada com a saúde a pessoa tem, menos ela sabe desse tipo de relação, menos faz a procura para fazer um Papa Nicolau. Então, agora que a gente está tendo a campanha, por exemplo, da vacina contra o HPV, a gente espera que em todas as classes, em toda a parte socioeconômica da população, a gente tenha uma igualdade no sentido de prevenção do câncer de colo de útero, que é um câncer mais prevalente na população realmente com mais baixo nível socioeconômico. Então, isso tem total relação, mas principalmente com a questão até assim, educacional, informativa, é isso que faz a diferença na saúde, no cuidado mesmo.
Certo. Doutora Milena, eu queria saber se a senhora tem alguma coisa que queira destacar, algo que talvez a gente tenha deixado passado batido. Primeiramente, eu quero assim parabenizar por a gente ter um espaço para falar sobre isso, com o maior número de pessoas possíveis, né, sobre a questão da saúde da mulher, a prevenção ao câncer, seja na mulher, seja no homem, e destacar isso, que a gente cuide da nossa saúde através das prevenções que a gente pode fazer no dia a dia e através do cuidado que a gente faz fazendo os nossos exames de rotina. Porque se a gente tem que deixar um recado a respeito da parte oncológica, a parte de câncer, é que quanto mais cedo se faz o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Ótimo. Bom, eu acabo de conversar com a médica oncologista clínica Milena Coelho. Muito obrigada novamente. Eu agradeço a sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação.